Pessoal, seguinte, recentemente começou a rolar uma discussão aí na comunidade da NBA sobre quem foi maior, quem foi melhor. É Dwayne Wade ou James Harden? Esses dois que são dois dos maiores shooting guards da história da NBA, dois caras gigantescos. É o Harden, um dos grandes dessa última geração, e o Wade foi também um dos grandes ali da geração dele, que teve LeBron, que teve Chris Bosh, enfim. Uma geração maravilhosa, Paul Pierce, enfim. Dois caras gigantes, dois caras enormes. E aí, começou essa discussão, tal. Galera ali nas redes sociais, dando as opiniões deles e tal. E aí o Dwayne Wade, num podcast, ele falou sobre essa questão. Falou sobre essa comparação. E ele usou um argumento que eu acho maravilhoso, que é o argumento dos títulos. Tipo assim, você pode achar o Harden melhor do que o Wade. Mas, querendo ou não, numa discussão dessa, o título tem um peso. E o Dwayne Wade, ele fala que o título te coloca em certas conversas que, quem não tem título não faz parte. Ele até usa a analogia do prédio. Ele fala, pô, imagina que tem um prédio com vários andares. Na cobertura, você tem Jordan, você tem Bill Russell, você tem LeBron, né? Você tem esses caras. No andar de baixo, você tem outros caras ali que também tem um currículo foda. E aí ele fala que pra você acessar os andares de cima, você precisa ter conquistado certas coisas. E o Wade conquistou. O Wade, ele foi tricampeão da NBA. Ele foi o responsável pelo primeiro título da história do Miami Heat. O Wade, ele fundou o Miami Heat. Pra falar a real, ele fundou a franquia Miami Heat. Foi ele que fundou ali. Claro, teve a ajuda do Shaq no primeiro título, depois teve a ajuda do LeBron e do Bosh também nos outros títulos. Mas assim, o Wade, ele é gigante. Ele é gigante, tem um currículo fantástico. Uma pena ele nunca ter sido MVP de regular. Foi MVP das finais, mas ele nunca foi MVP de regular. Uma chaga, né? Mas assim, ele já teve temporadas onde ele mereceu MVP, viu? Teve temporadas onde ele mereceu. Jogou muito do Dwayne Wade. Então assim, é uma discussão que rolou. Pra mim, é muito fácil falar quem foi maior, quem foi melhor. E pra mim, o Wade, pra mim, ele foi melhor e foi maior, tá? Do que o Harden. Minha opinião. Daqui a pouco eu discorro mais sobre. E aí rolou essa discussão. E aí, no podcast do Draymond Green, juntamente com o Baron Davis, essa discussão ela foi levantada. E aí os dois deram suas opiniões sobre essa parada. E aí, nesse vídeo, eu quero reagir ao que os dois falaram. Ainda não vi o que eles falaram sobre, só vi aqui o corte e resolvi reagir. E aí, enquanto eles vão falando, eu vou dando os meus pitaquinhos. Mas já adiantando, pra mim o Wade, ele não foi só maior do que o Harden. Ele também foi melhor. Se eu pudesse escolher só um pro meu time, eu escolheria o Dwayne Wade. Mas, vamos aqui ver os dois falando, e aí eu vou complementando com o passar aí do corte, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Meu nome é Luiz Fernando, pra quem não me conhece, muito prazer. Vamos aqui reagir a Draymond Green e Baron Davis comentando sobre Wade versus Harden. Quem foi maior, quem foi melhor? Vamos! James Harden or D-Wade? Or Patrick Beverly, he picks Harden over D-Wade because of longevity. Man, I played against both of them, and really both of them in their prime. Like, I played D-Wade. I came into the league. They was winning championships in Miami. But in saying that, man, James Harden's so fucking good, bro. He's so fucking good, bro. He's so good. The reason good. I'm going to pick D-Wade, I'm going to pick D-Wade. He won championships, and he won championship as finals MVP
carrying the team in his third year. Isso é bizarro, muita gente esquece disso, né? Mas o Dwayne Wade, quando ele foi campeão pela primeira vez em 2006, ele tava no seu terceiro ano na liga. E ele foi campeão sendo MVP das finais, jogando pra caralho. Jogando pra caralho. E ele foi MVP das finais tendo o Shaq do lado dele. Beleza, já não era o Shaq no seu prime, mas ainda era um Shaq muito bom. Tanto que ele jogou pra caralho também o Shaq. Fez uma temporadaça em Miami. Então isso é muito bizarro, cara. O Wade, ele foi o primeiro campeão do draft de 2003. Ele foi o primeiro ali da turma a ser campeão. Foi primeiro que o Bosh, foi primeiro que o LeBron. LeBron que, inclusive, só foi ser campeão quando se juntou com o Wade em Miami. Então, cara, o Dwayne Wade, ele foi muito absurdo, gente. Ele foi muito grande, pô. E o que ele jogou em 2006 foi inacreditável. Inacreditável. Going to pick, yes, he had the Diesel, of course, and Diesel changed everything. But I'm going to pick D-Wade because of that reason. Exato. I'm going to also pick D-Wade because I think if Harden stayed a two guard, his career isn't necessarily what it is today. Him changing over to the point guard changed everything. Now, don't get me wrong. He still would have been an all-star. He still would have been perennial, all of those things. But, I mean, the dominance that James Harden had as a point guard, I don't think he would have had that same dominance as a two guard. Cara, eu vou falar, eu prefiro o Harden PG, viu? Eu sei que o Prime Harden foi jogando na 2, que foi lá em Houston. Que assim, ele era um shooting guard, já point guard, né? Tinha o Chris Paul ali jogando como PG, mas o Harden, ele executava a função de PG, né? Enfim. Mas essa versão mais cerebral do Harden eu gosto muito, cara. Nossa, eu gosto muito da versão mais cerebral dele. Acho muito bom. And so I think right now, what's being compared is the idea that James Harden is a two because you're comparing to D-Wade, but he's not a two. James Harden's best years in the NBA and majority of his years, he's a point guard. And so I don't... Então, porque assim, no papel, na teoria, em Houston, ele era shooting guard, na teoria. Né? Porque ele tinha o Beverly, que primeiro jogava com ele, como PG, aí depois veio o Chris Paul. Mas na essência o Harden, ele era PG, ele era armador. Ele já era armador. Então, é até complicado considerar o Harden shooting guard. É difícil mesmo, o Draymond Green tem razão. O Draymond Green tem total razão. É difícil você cravar que o Harden em Houston era shooting guard. Ele já era PG já. Ele só não tinha... no papel, na escalação, ele só não era colocado como PG. Mas ele era PG já. Então, é difícil, né, comparar um cara que, né, sempre atuou como PG com um Wade que sempre foi shooting guard, né? I don't really love the comparison. I think early in James' career, the comparison was there because he was a two. Once he switched to the point, he became one, nobody says it, but he became one of the best point guards we've ever seen. And so in saying that, I just don't think the comparison is there. And that's why I'm just going to pick D-Wade because I then got to go with the body of work. Mas independente disso, eu ainda iria de Dwayne Wade, tá? Tipo, ignora posições, só jogador. Eu prefiro o Dwayne Wade do que o James Harden. Eu acho o Wade mais completo do que o Harden. Eu acho o Wade um jogador que impacta mais no jogo, impactava mais no jogo do que o Harden, porque o Harden, no Prime, ele tinha um impacto absurdo no ataque. Mas na defesa ele não fazia nada. O Dwayne Wade, ele impactava nas duas pontas. Se não me engano, o Dwayne Wade, ele é até hoje o guard com mais blocks na história da NBA. Se não me engano, ele ainda tem esse recorde. É um absurdo, cara. É um absurdo. E o Wade, ele fazia tudo. Arremessava, era um dos melhores, né, executando drives na NBA, um slasher absurdo, rápido pra cacete, um dos jogadores mais rápidos que eu já vi na NBA. Não é à toa que o apelido dele era The Flash. Atlético pra cacete, criava seu arremesso, tinha um Eurostep surreal, coisa ali no trabalho de pés bizarro. Não, mano, o Wade era absurdo, cara, era absurdo, passava muito bem a bola, né? Quando o LeBron chegou lá em Miami, cara, o lado playmaker do Dwayne Wade foi muito explorado. Nossa senhora, um passador de elite.
Então, sinceramente, cara, eu vou de Dwayne Wade, mesmo... Ah, o Harden era PG. Foda-se. Pra mim, jogador por jogador, eu prefiro o Dwayne Wade. E carreira, pra mim, não tem nem comparação. A carreira do Wade, pra mim, é muito maior do que a do Harden. Na minha opinião. NBA. O título pesa muito, gente. Títulos pesam demais. E o Wade, ele fundou uma franquia na NBA, pô. Ele fundou uma franquia na NBA. Isso aqui, assim, ó, é indiscutível que o Dwayne Wade é o maior jogador da história do Miami Heat. É indiscutível. O Harden não é o maior jogador de nenhum time que ele jogou. Ele não é o maior jogador de Houston. O maior jogador da história do Houston é o Olajuwon. Ele não é. Pra mim, isso conta na discussão. Não tem como. NBA Finals, NBA Finals MVP, probably the same amount of All-Stars as James, probably the same amount of All-NBAs as James. Obviously doesn't have what James won 2 MVPs, right? Yeah, something like that. I mean, Ele tem dois. it measures up. 1, 2, whatever. He won an MVP. You know what I'm saying? So I just think it's not a good comparison. One's a point guard, one of the better point guards we've ever seen. One's one of the better 2 guards we've ever seen. So I don't really understand the comparison, and that's why I'm going to go with D-Wade, because I start picking on certain things, and the 3 championships got to roll with that. D-Wade started his career, his rookie season, as a point guard. For 1 year. I'm just saying. For 1 year, maybe 2, I believe. No, he moved to the 2 his second year. James Harden started at the 2, moved to the point guard. Okay. The hardest thing to do is to go from a 2 to a 1. And then D-Wade, I would say over the course of D-Wade's career, and I understand what Pat Bev is saying about longevity, D-Wade played the 2, the 3, and the 4. So he started as, like one of the... Não, a versatilidade do Dwayne Wade em quadra era uma coisa absurda, cara. Coisa absurda. Dwayne Wade, ele... Cara, ele marcava 2, 3 posições, assim. Era um absurdo o Dwayne Wade. Era um absurdo jogador. Quem não viu o Dwayne Wade no Prime... Puta que pariu. Perdeu um jogadorzaço. Best swingman ever in the game. He wasn't really no 4. But he played the 4. Yeah, so has Klay Thompson. He played... I mean, Kevin Durant, No, but Paul George. No, all these guys have played the 4 at this point. Klay Thompson has never been a 4. No. There've been lineups where he's been the 4. Klay Thompson has never been the 4. O Baron Davis, todo respeito ao Baron Davis, mas ele discutir com o Draymond Green funções táticas do Warriors é uma loucura, né? Porra, Baron Davis, o Draymond Green tá lá, porra. Caralho. Porra. Phil, I'll see you film with Klay Thompson as the 4 in some of our lineups. And he's a what? He's a shooting guard. Okay. But it's a new NBA though. 2s play the 4 all the time. Thank you. But he is a... And D-Wade is too. Shooting guard. Man, come on, BD. That's terrible. Come on, BD. I'm just... Não, ele tá maluco. O Baron Davis se perdeu de uma forma inacreditável aqui. I'm just saying. D-Wade has been on the court with a point guard, a shooting guard, D-Wade, LeBron, and Udonis Haslem, correct? Yes. LeBron was the 4. D-Wade was the what? 3. Who was the 2? Or the 2. It's harder to go from a 2 to a 1. I can agree with that. Cara, eu não tô entendendo onde é que o Baron Davis quer chegar, sinceramente. Com todo respeito. This is why I go with James. And then on top... Não tô entendendo onde que ele quer chegar. Não tô entendendo. Top of that, being a system is much harder because you are the system. So you're somewhere in between a D-Wade and LeBron. That is the only thing that's stopping you from being LeBron. Não, eu concordo que o Harden, ele teve mais anos de protagonismo, tipo, ele sendo o cara do time do que o Wade. Tipo, até, assim, o Wade, ele foi o cara do Heat até a chegada do LeBron. Mesmo com o Shaq, o Wade era o cara do time. Ele era o melhor jogador. Quando o LeBron chegou, as coisas mudaram. O Wade, ele virou um coadjuvante de luxo, mas ainda assim era um protagonista. O Harden não. O Harden, depois que ele sai de Oklahoma, ele é protagonista sempre. Não foi em Filadélfia, porque tinha o Embiid. Em Brooklyn também não, mas eram 3 protagonistas. Mas em Houston ele foi muito protagonista, era um time baseado nele. E no Clippers agora, querendo ou não, também é um time baseado nele. É um time montado pro Harden.
Claro, ele não tá mais no seu prime, mas você vê que o time joga em função dele. O ataque funciona com base no Harden. Então nisso eu concordo, mas ainda assim eu acho um argumento fraco em relação a outros. Or having that same type of cachet a la Dirk Nowitzki 1-1, but we know how tough that road and that journey was, is the Warriors, one of the most dominant teams in NBA history. And so I look at degree of difficulty, who has to do it on their own, right? Não, eu também concordo que se não fosse o Warriors, o Harden ele provavelmente teria pelo menos um título na carreira dele. O Warriors fechou a porta pro Harden. Fechou, verdade. As the system. Mas o Wade também teve que disputar contra Dallas, teve que disputar contra o Spurs, porra. Contra o Oklahoma. Calma aí também, né? Grandes times também, pô. Aquele Celtics que o Miami Heat eliminou várias vezes. Era um Celtics absurdo. So you have to be all cylinders and everything rests on you, as opposed to I am one of the best complementary, all-time greatest one-of-ones that could be in that category too, right? Listen, I played against James Harden in the like peak of his prime. Very meaningful games. Is Dwight Howard a Hall of Famer? He will be. He should be. Sim. Okay, so you just gonna act like he ain't had Dwight Howard, who's a Hall of Famer? You just say he did by himself. He had Dwight Howard. No, I didn't say he did it by himself. Cara, o Harden ele teve Dwight Howard, ele teve Chris Paul. Aí ele foi pra Brooklyn, teve Kevin Durant, teve Kyrie Irving, foi pra Philadelphia, teve Embiid. Agora tem Kawhi. Pô, calma aí também. Falar que o Wade... o Harden não teve os mesmos companheiros que o Wade. Pô, calma aí também, né? I said he did it as the system. Yeah, but he still had great players to make that system work. Yes, absolutely, bro. Absolutely. Falar, chama a ambulância, porque o Draymond Green está espancando o Baron Davis nos argumentos. He did. Ele está espancando. E ele que gosta, né, de bater, né? But as the system, it's harder on you being the focal point of the team and of the offense. Not saying that D-Wade was not the focal point of the Miami Heat, but he was not the focal point of the Miami Heat. That was LeBron James. In 06, he wasn't? That was Shaquille O'Neal. Não. Era o Dwayne Wade. O ponto focal do Heat em 2006 era o Dwayne Wade. Não era o Shaq. Stop it. I'm a huge Shaq fan. Shaq even said, hey, man, this is his team. O Shaq falou, cara, que ele jogou pro Wade. Ele queria que o Wade brilhasse. Pô, o Baron Davis tá muito louco. Himself said this. Yeah, because he was killing. Okay, so you can't say he was the focal point. Because he was killing. He caught flame. He was killing. We didn't see that. Nobody saw that coming. Shaq was the one getting the attention. Listen. All right. Listen. I'll ask you this question, the system. BD. The system Okay. ran Tá maluco. around So I'm gonna ask Shaq. you this question. Andre Iguodala was the MVP for the Golden State Warriors, but who was That's the all system? fine and dandy, but you're not about to say Andre Iguodala and Dwayne Wade run in the finals was the same. I'm not. That's crazy. I'm not saying Pior exemplo possível. Calma aí. that. I am saying louco, Baron there's Davis. more pressure on Steph Curry to Yeah, not for sure, get but it. it ain't apples to apples. As Andre opposed and to, D-Wade, that ain't apples feel to what I'm apples. saying? But I'm gonna ask you this question. I'm No, not wait. comparing I'ma ask you Andre this to question. D-Wade. Let me ask you this question. Go ahead. All things considered, Toma ad da Shopee. Toma ad da Shopee. Só pra quebrar o clima da discussão. Toma outro ad. Meu Deus do céu, é muito ad. Tá precisando de dinheiro, Draymond Green? Porra. Tô brincando. money, Yeah. accolades, you name it. All things considered, are you yourself, if you left this earth and you come back and they said, here's this resume, here's this resume. Which one do you want to be? Are you picking James Harden's resume? Não, desculpa. O currículo do Wade é muito melhor do que o do Harden. Desculpa, é muito melhor. Não tem comparação pra mim, mano. Não tem. Or are you picking Não tem, Dwayne não tem, Wade's não tem. resume? Any basketball player who wants to achieve greatness at the highest level is going to take the resume of the champion. Óbvio. But Acabou. if you took Ponto. away the Acabou a discussão. resume
and showed me the style Oh yeah, James is and different. said, "Hey, which style would I like to?" Não, eu acho que o Harden... Parece que eu tô tirando o Harden pra merda, mas não é o caso. O Harden, cara, ele jogou pra caralho. Joga pra caralho ainda. O Harden, ele, em termos de talento puro, ele é mais talentoso do que o Wade. Mas o Wade, pra mim, ele foi mais completo do que o Harden. Na defesa, assim, infinitamente superior. E ele ganhou mais, porra. Ganhou mais. A carreira do Wade é muito maior do que a do Harden. É muito maior. Import myself in as an NBA player. Like, for me personally, James Harden. Of course, James. I don't question that one bit. Like, I want to play point guard. I want to rock like James Harden. You know, like, I like his style. I like his freedom. Not saying that if I was a shooting guard, right? If I was a shooting guard, I would pick Dwayne Wade, right? I like that mode. I can dunk on people, cross people. Nobody can guard me. You know, MVP, like that's going to be your mode. But in this James or D Wade, it's like the way I look at it, resume wise, yes, fuck yes. D Wade is like you don't lose. There is no loss. No, there's no loss. Neither one of them. I'll take both. Give me one. Não, eu fico com o Wade. Pra mim, tem um perdedor aí. Pra mim, o perdedor é o Harden nessa discussão. I'll take both. Like, no, that's what I'm saying. Like, there's no loss. So, like, I'm just be throwing up comparisons, trying to figure out how tight of a comparison can we make to these players when you really can't compare them because their resumes are different, their games are different, their styles are different. And it's like, damn, if somebody told me I can be D Wade, you damn skippy, I want to be D Wade. If somebody told me I can be James Harden, you damn skippy, I want to be James Harden. And so, like, man, it's a win-win. I agree. Cara, eu sou muito mais o Dwayne Wade, mano. E você? Você é mais quem? Wade ou Harden? Você tá desquilado nessa discussão. Comenta aí que eu quero saber, meu camarada. Comenta que eu quero saber, meu camarada. Tamo junto, grande abraço. Beijo no coração de vocês e tchau.